Muito bom. Muito bom a gente poder começar hoje, né, de uma forma mais efetiva, essa carta escrita por Paulo aos Filipenses, aos irmãos da cidade de Filipos. Nós conversamos bastante na semana passada, demos uma introdução a essa carta, observando como que o evangelho, como que os irmãos chegaram nesse lugar, nessa região, como que extraordinariamente os irmãos foram trazidos, direcionados, orientados pelo Espírito Santo para estarem entrando no continente europeu. Hoje, o continente europeu, naquele tempo antigo, era na região da Macedônia, passando da Ásia Menor pelo Mar Egeu, até chegar hoje, que é o continente europeu. Então, naquele momento, a palavra, as boas novas, elas chegavam no continente europeu. E nós vimos isso lá no livro de Atos, no capítulo 16. Nós estudamos, nós podemos enxergar algumas características dessa cidade, daquela região, uma cidade que era uma colônia romana, uma cidade que gozava de algumas regalias por ser um lugar de um assentamento militar, onde muitos veteranos militares de Roma ficavam ali morando, então tinham ali algumas facilidades, né, do Império Romano, e uma cidade muito importante. E até eu acredito, né, que esse seja o motivo de ter sido a primeira cidade, né, porque a gente pode pensar por que não Neápolis, por que não Sapatrócia, né, que eram antes ali, que eles passaram, mas eles se fixaram realmente nessa região da Macedônia, em Filipos, né? E foi a partir de uma visão que Paulo teve e eles foram direcionados para aquele ambiente. E é assim que Deus faz, ele direciona a vida da igreja dele, né? Então, a gente vai ver agora e entrar especificamente nessa carta. Eu quero que a gente pense assim, é uma carta que ela tem um teor muito afetuoso. Ela demonstra assim o coração de Paulo com essa igreja, com esses irmãos, de muito carinho, de muito afeto, de muita gratidão. A palavra-chave de toda a carta é uma alegria. Então, a alegria, ela é a palavra que ela é chave dessa epístola, né? Então, toda essa carta ela é recheada, essa palavra ela é mencionada várias vezes dentro desses 4 capítulos. Essa alegria, então, ela tem esse tom, esse teor muito afetuoso, de muita gratidão de Paulo para com essa comunidade, para com esses irmãos que ficaram instalados ali, né? E uma igreja que começou ali a partir da vida de uma mulher, que se reunia com algumas outras mulheres em oração. O nome dela era Lídia, né? E a casa dela ali ficou uma base, um começo, um início ali mesmo da pregação. Depois o carcereiro lá foi liberto também com a casa dele, foi salvo, e provavelmente ele tenha sido também, junto com a família dele, pessoas ali que deram início nessa igreja. Então, para falar de alegria, eu quero começar com vocês hoje, a gente trabalhando um pouquinho sobre o que é essa alegria do Senhor, né? Que é a nossa força, essa alegria, esse sentimento, que não é aquela alegria simplesmente um contentamento, né, humano, é uma satisfação por uma notícia recebida ou por uma circunstância, mas a gente vai entender um pouquinho o que é essa alegria, que ela está ligada na base do Evangelho. Qual é a base da virtude de Deus no Evangelho? É o amor. O amor é a virtude, é o caráter de Deus. Deus é amor. Então, essa é a base do Evangelho, né? É o amor. Então, como é que essa alegria ela vem brotando a partir desse amor? Porque o amor também não é um sentimento romântico, né? É um sentimento de resistência, é um sentimento de força, é um sentimento de suportar, é um sentimento de paciência. Essa é a base, né? De tolerância, de permanência.
de perseverança, e a gente vê esse amor também em cima desse alicerce basal, como também uma sensação e um sentimento pela fé incircunstancial. Não depende de circunstância. Isso a gente vai perceber nessa carta, principalmente no primeiro capítulo. Nós vamos dividir esse primeiro capítulo em 2 ou 3 partes, pelo menos em 2. Mas pode ser que, se nós nos estendermos um pouco na semana que vem, nós tenhamos que repartir em 3, a semana que vem em 2. Tá bom? Mas primeiro eu quero que a gente vá lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de João, para a gente poder falar um pouquinho da alegria. Então, quero que tu anote aí já e tu abra também lá em João. Eu vou abrir contigo aqui e eu vou ler o Evangelho de João, num capítulo muito importante, muito interessante também. A Bíblia, né? A gente falar da Bíblia, toda ela é muito importante, cada vírgula dela é importante, cada espaço dela é muito importante, mas esse capítulo, escrito por João, ele tem uma relevância pela evidência agora clara da vinda do Consolador a partir da partida de Jesus como Cristo e o envio do outro Consolador. Então, a promessa agora começa a ser revelada de uma forma mais clara para os discípulos. Olha, eu vou ir, eu vou sofrer, eu vou ser martirizado, mas eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, porque o próprio Espírito, ele é parte integral da vida de Jesus. Por isso que ele é o Cristo. Então, a vida dele é o Cristo. Todo o Espírito ali está contido na vida daquele homem. Amém, queridos? O Espírito Santo, aquele que pairava sobre as águas lá no início, lá no princípio, onde a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito, ele pairava. Agora, o Espírito, ele está no Messias. Então, o Messias, o enviado, o Cristo, é porque o Espírito é a composição integral de Jesus. Por isso que ele é o Cristo. Então, o Espírito está na vida dele, o Consolador está na vida dele. Por isso que ele é pleno, por isso que ele é o único pleno, não há outro pleno. Não há plenitude fora de Jesus por conta desse revestimento do Espírito. Quando ele sai do batismo, quando João Batista o batiza, ele tem uma experiência ali visível, vem uma pomba de uma forma corpórea do Espírito Santo, e uma voz do céu, que é Deus, diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É nele que eu vou colocar o meu espírito para ele poder revelar o meu Cristo de uma forma materializada. E agora ele está dizendo: bom, eu vou ter que morrer, mas vai vir um outro Consolador. Então, esse mesmo consolo que está na minha vida, para aqueles que têm fé, para aqueles que creem, para aqueles que receberam o poder e se tornaram filhos e herdeiros, eles vão receber um outro Consolador, que daí ele se repartiria. Por isso que é a figura da Santa Ceia, que é o Espírito repartido agora, e nós formando partes desse Cristo, nós pecadores, nós falhos. Nós vamos ver hoje, nós em aperfeiçoamento contínuo, nós nos juntamos numa comunhão e nós nos tornamos agora a vida de Jesus na terra, o Cristo, que é o Espírito. Amém, queridos? Então, a gente vai ler nesse capítulo, não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero ler uma parte que vai falar a respeito de alegria. Então, nós vamos ler ali a partir do versículo 19, que Jesus está dizendo que vai ficar um pouco com eles, daqui a pouco ele não vai estar mais junto ali. Então, nós vamos ler o versículo 19 do capítulo 16 do livro de João. Vou ler alguns versículos. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou. Isso ele está falando com os discípulos dele. Ele já tinha dado algumas declarações ali. E lhes perguntou: indagais entre vós acerca disto que disse?
um pouco e não me vereis, e ainda um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Presta atenção. Ele está dizendo, vocês vão chorar e vão se lamentar, vai ter muita dor, vai ter muita angústia, e o mundo, aqueles que não têm esse privilégio de ter essa fé para poder crer e conhecer a plenitude de Deus que está na vida de Jesus, o Cristo, o mundo vai se alegrar, mas vocês vão ficar muito tristes, vocês vão lamentar muito, e o mundo vai se alegrar. Continuação do versículo 20, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Então, presta atenção. Então, ele traz a figura agora da gestação e do nascimento. Né? Então, quando a mulher está para dar à luz, ela sente muita dor, e aqui essa dor é muito intensa e gera uma tristeza, é uma dor quase de morte. As mulheres sabem disso. Aquelas que tiveram parto normal, né? Uma crise que teve 4 partos normais, é muita dor. Eu pude participar de 2 desses ambientes, né? Da Maressa e da Caterine. É uma dor mesmo de morte ali, insuportável. Mas depois a alegria, vem uma alegria, então se converte a alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora, mas depois vem nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós, agora em verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, é dessa alegria que nós estamos falando. Então, vocês podem perceber que a nossa vida, queridos, que a vida da igreja, que a vida desse Cristo, ela precisa necessariamente passar por esses momentos de dor, de lamento, de uma tristeza, uma tristeza naquele momento ali. E a Bíblia, Paulo mesmo fala aos Coríntios que essa tristeza, segundo Deus, ela vai gerar arrependimento para a salvação. Então, é uma tristeza e um lamento consciente, como quem sabe, pela fé, o que aquilo vai produzir. Uma alegria, e é uma alegria quando um menino, que mistério é esse, né? Por que quando um menino nasce? Por que um homem nasce? Por que não é só uma criança? Porque ali ele já está fazendo uma alusão ao homem, ao Cristo, ao menino, a Jesus, que ele é a revelação. É como uma mulher quando dá luz, é quando vai ter a revelação, é o haja luz. Então a igreja, ela vive na revelação, pela revelação. A alegria é quando a revelação chega. Mas para que essa revelação ela chegue, a gente precisa passar por um tempo de aflição. A graça que revela é no ambiente de fraqueza, que ela passa a ser suficiente, que ela passa a ser o bastante para a gente. Então, a igreja precisa aprender que essa alegria, ela é, além de ela ser incircunstancial, ela é precedida de uma dor, de um choro, de uma tristeza e de um lamento muito grande. Por isso que a alegria ninguém pode tirar, porque esse homem, essa mulher, essa igreja, esse Cristo, quando ele está passando por uma dificuldade, quando ele está passando por um sofrimento, ele já sabe que aquilo ali vai produzir alegria. Então, é uma alegria que ela, mesmo naquele momento de dor, ela não pode ser extraída do coração desse homem, dessa mulher, dessa família, dessa comunidade, desse ambiente,
coletivo. Amém, queridos? Então, essa é a alegria que Paulo vai falar para nós lá no livro de Filipenses, que nós vamos ler e vamos começar agora essa primeira parte do primeiro capítulo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Filipenses 1, então. Então, 1 começa a falar que Paulo e Timóteo, né? Então, aqui também foi um dos motivos que eu entendi, que eu discerni que era esse livro que nós íamos agora passear por ele, íamos fazer essa jornada por ele, porque nós trabalhamos bastante, né? 1º e 2º Timóteo, e agora ele é um livro que ele é ali, se não escrito, mas pelo menos ali redigido, compartilhado ali por Paulo, Timóteo e mais um homem chamado Epafrodito. Então, Paulo e Timóteo, no primeiro versículo do primeiro capítulo de Filipenses, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Olha a palavra alegria aí, já sendo explanada, expressada aqui. Uma alegria, por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro até agora, desde o primeiro dia até agora, desde o primeiro momento até agora. Tendo por certo, versículo 6, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isto por todos vós, porque vos retenho em meu coração, olha só, retenho em meu coração, nessas entranhas, né, nesses lugares profundos, não superficiais, retenho meu coração vocês, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes. Então, ele fala ali de um pleno conhecimento e de uma percepção também completa. Toda a percepção, para que possa se ter um discernimento dessas coisas excelentes, as coisas do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus, essas coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aí. Até o versículo 11, a gente vai ler e agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Graças a Deus. Deixa eu botar mais uma aguinha aqui. Então, queridos, essa alegria, né, que nós vimos ali em João 16, que ela é uma alegria que não depende da circunstância, e mais do que isso, que ela é precedida de um sofrimento, de um lamento. Isso a gente vê na nossa vida, a gente aprende isso, né? A nossa vida cotidiana de um cristão, ela passa a ser dessa forma. Esse é o formato que nós vamos crescendo e desenvolvendo. E ele fala ali, no primeiro momento, eles estiveram ali em Filipos na segunda viagem missionária de Paulo. Foi na segunda viagem missionária que eles expandiram ali para a Macedônia. E essa segunda viagem foi por volta do ano 48 ou 50 depois de Cristo.
Então, eles ficaram alguns dias ali, pouco tempo, e depois foram se comunicando, a igreja ali foi se fortalecendo, e essa carta ela foi escrita e entregue mais ou menos de 8 a 10 anos após esse tempo que eles estiveram ali. Então, mais ou menos foi por volta do ano 58, 60, mais ou menos nessa data, que essa carta chega ali naquele lugar. Então, ele está dizendo, a primeira coisa que ele está escrevendo ali para a pessoa já tem ali uma liderança, já tem ali diáconos, bispos, já tem ali autoridades ali que se levantaram nesse tempo, né? Que foram ali trabalhadas ali, que foram ali acompanhadas por Paulo. Paulo teve algumas vezes ali, alguns estudiosos, eles entendem que houveram mais 2 cartas, pelo menos, para essa cidade, mas a gente não tem esse registro bíblico, mas se tem uma corrente de estudiosos, de teólogos, que eles têm essa convicção. Mas o fato é que já tem ali um grupo ali organizado, com autoridades ali, né? com essa turma de irmãos que estão ali, uma igreja, e ele agora fala muito de oração, então ele fala de oração, e para nós é muito familiar isso, né? A gente já vem orando já faz algum tempo, a gente tem nos últimos meses intensificado muito esse ambiente de oração, e né, é nesse ambiente de oração que Paulo está agora. Ele está dizendo, eu me lembro de vocês, o meu coração ele está marcado por vocês. E o que é interessante aqui, que eu queria também frisar e que vocês também registrassem isso, é que ele fala que eles são esses cooperadores incessantes, que desde o início até aquele presente momento. Então, eles tiveram uma caminhada ali, mais ou menos de 10 anos, de manutenção na fé, ficaram juntos naquela cooperação. Então, com certeza, houveram algumas inconstâncias individuais, que isso é normal, mas houve ali uma permanência coletiva. A igreja, no sentido coletivo, no sentido do corpo, ela permanece. Então, eles tiveram ali uma sequência ali de cooperação mesmo, com aquele evangelho que foi apresentado para eles por Paulo e pelos irmãos. Então, ele agradece por essa cooperação no Evangelho, desde o primeiro momento até aquele presente momento. Então, isso também é motivo da nossa oração, né? A gente poder identificar, né, esses ambientes assim que permanecem, né, que se mantêm, e a gente honra, e a gente louva a Deus por isso. E aí, no instante seguinte, ele fala a respeito que ele tem por certo que o que está mantendo eles nessa constância, o que está mantendo um ambiente coletivo ali, um grupo, um corpo ali naquele lugar, que já tem uma organização ali de líderes que se levantaram, né, e que estão ali sendo alvos aqui dessa epístola. Paulo diz assim, eu tenho por certo que aquele que começou uma boa obra, ou seja, isso não começou humanamente, isso não foi uma vontade de ter gente reunida, isso não foi uma necessidade que o lugar havia, mas foi um propósito que começou no coração de Deus. Foi algo que foi pensado pelo Senhor. E esse que começou uma boa obra, nós trabalhamos a respeito de boa obra no estudo passado, no livro de 2 Timóteo, a gente falou muito sobre isso. O que é essa boa obra? É a obra que vem de Deus, é aquilo que vem do pensamento de Deus, porque só Ele é bom. Então, essa boa obra que ele começou, tudo que ele começa é bom, tudo que começa nele é bom. Por isso que a tua vida é uma boa obra, porque começou nele. A tua vida é um pensamento dele. É um cuidado dele, é o alvo dele. Essa é a tua vida, é a boa obra. E agora começa uma caminhada de aperfeiçoamento, que ele é fiel para aperfeiçoar. Então, Deus, ele é fiel para aperfeiçoar.
até o dia de Cristo Jesus. Então, essa obra ela tem um desenvolvimento. Essa boa obra que começa, ela desenvolve. E aí, para ter manutenção dessa alegria, que ela está em cima do alicerce, da semente, do núcleo, que é o amor, para ter essa firmeza, para ter esse fortalecimento, para manter essa constância, essa alegria, para poder passar por esses lamentos que depois aquele sentimento desconfortável, ele se converte numa alegria que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Isso é motivo de muita gratidão, né? Poder estar sendo formado, começou uma boa obra em nós, começou uma boa obra coletiva nesse Cristo agora, que está começando um aperfeiçoamento, fortalecendo agora uma identidade em nós, nos trazendo agora para um ambiente dos irmãos, da família, e mostrando para a gente propósitos para a nossa vida. Boas obras que já foram preparadas de antemão para que nós andássemos sobre elas. Essa caminhada de conhecimento de Deus, tu vai começando a identificar esses ambientes de atuação. Esses ambientes para a gente poder exalar e mostrar essa alegria. Testemunhar, ser uma testemunha dessa alegria, dessa obra que está se aperfeiçoando. E nós vamos falar um pouquinho, mas nós vamos falar na semana que vem sobre... Na semana que vem não, desculpa. No capítulo 3, a respeito dessa perfeição, que ele vai falar e a gente vai poder trabalhar melhor. O que é essa perfeição? O que significa esse aperfeiçoamento? Está falando de um Deus perfeito, de um Deus bom, de uma boa obra e de um aperfeiçoamento. Até o dia de Cristo Jesus. Então, até aquele dia que finalizar o nosso tempo aqui nessa terra. Então, até aquele dia, a gente vai viver em aperfeiçoamento, sendo aperfeiçoados, sendo curados, sendo instruídos, crescendo, evoluindo, amadurecendo. Amém, queridos? É isso que vai acontecendo com a nossa vida. É isso que está acontecendo contigo. Tu está evoluindo com as tuas experiências, tu está amadurecendo, tudo que está acontecendo contigo, ainda que seja momentaneamente motivo de lamento, motivo de dor, motivo de questionamento, é um Senhor que está aperfeiçoando essa boa obra que Ele começou na tua vida, na vida da igreja. Esse aperfeiçoamento ele também é coletivo, ele está escrevendo a carta para uma igreja, para esses homens, para essas mulheres, não é uma carta individual, como foi o caso de Timóteo ou de Tito. Então, é um aperfeiçoamento coletivo, é um aperfeiçoamento do corpo, da comunidade, da família. Amém, queridos? Então, esse aperfeiçoamento está ligado a perfeito. Escreve aí, esse aperfeiçoamento está ligado a perfeito. E pode botar do ladinho até aí, que no capítulo 3 nós vamos falar melhor sobre isso. Eu não quero gastar tempo hoje para falar disso, porque eu acho que a gente vai ter mais subsídio para poder trabalhar e estudar a respeito dessa perfeição em Deus, porque para nós perfeição é a ausência de erro, né? Na nossa justiça. A gente vai ver depois que não é isso, né? Que é entrar nesse aperfeiçoamento. E depois ele vai caminhando e ele vai trazendo essas entranháveis relações. Ele está dizendo, olha, o mesmo Paulo, nós vimos na semana passada que Paulo ele estava preso quando ele estava escrevendo essa carta. Quando ele escreveu essa carta foi no ambiente de liberdade cerceada. Provavelmente, muito provavelmente, em Roma, numa prisão domiciliar, a primeira prisão dele em Roma. Alguns historiadores pensam que é em Cesareia ou em Éfeso. Eu acredito que seja em Roma, pelo teor, pela liberdade que ele tem, por ele citar, depois a gente vai ver que ele cita também os irmãos da casa de César, ali, os pretorianos ali que acabaram também recebendo um testemunho.
Mas ele começa a falar dessas entranháveis e ele começa a citar muito a participação desses irmãos no evangelho, na vida dele. Ele fala ali de uma defesa, de uma confirmação do evangelho. Então, nesse aperfeiçoamento, nessa caminhada, isso vai sendo provado. Isso vai tendo que ser, em algum momento, tendo que ser defendido por nós. Se fazer uma defesa com o nosso testemunho. O evangelho ele é provado, ele precisa ser confirmado, ele precisa ser testificado. E aí ele cita a importância da participação desses irmãos de Filipos. Vocês participaram disso, vocês me ajudaram. Quando eu tive que defender esse evangelho, porque sempre que eu fui julgado, sempre que eu estava preso, não era a minha defesa, era a defesa do evangelho. E vocês foram participantes disso, porque nós estávamos tão entranháveis em afeto e amor por essa boa obra que Deus começou e estava aperfeiçoando, que vocês foram muito relevantes nesses momentos difíceis na minha vida. Essa é uma consideração que Paulo está fazendo. Isso é essa honra é uma necessidade da gente poder expressar para o outro. A gente não cobra honra e reconhecimento de ninguém quando a gente já está maduro, né? A gente não cobra, mas a gente tem essa honra no coração, dessas pessoas, desse grupo de pessoas que foram participantes essenciais, fundamentais no nosso aperfeiçoamento, no momento que a gente precisou defender esse evangelho, o nosso testemunho, essa confirmação do evangelho. E aí depois ele fala dessa saudade que ele tem. Ele diz, olha, Deus é testemunho dessa saudade que eu tenho. E essa saudade, querido, como tudo, agora lembrando de novo, né? Espero que tenha escrito aí essa essência do evangelho que está na virtude principal de Deus, que é o princípio fundamental, que é o amor. E depois nós falamos também da alegria, né? Que é um outro princípio também desses que vão sendo edificados acima dessa pedra fundamental que é o amor. A gente tem também esses sentimentos também que eles não são sentimentos superficiais de saudade, estou com vontade de ver alguma pessoa, estou com muita vontade das coisas que eu posso fazer, das lembranças que eu tenho com um, com outro. Isso é uma saudade, né? Que a gente tem. Mas o que ele está falando aqui é uma saudade mais responsável, é uma saudade espiritual. É uma lembrança que traz esperança, ainda que tu nem veja mais a pessoa. É uma saudade daquilo que está sendo realizado pelo reino de Deus através da vida dos cristãos. Essa é a saudade, não é uma saudade superficial, é uma saudade profunda, é uma saudade daquilo que nós sonhamos juntos, é uma saudade daquilo que nós vivemos juntos, é uma saudade das nossas lágrimas que se misturaram, é uma saudade daquelas dores, daqueles dias que nós olhávamos uns para os outros e não sabíamos o que fazer, e tínhamos que cantar naquela prisão, louvar naquela prisão. Saudade desses milagres, daqueles terremotos que aconteceram. Saudades de eu estar sentado ali, fora da cidade, e eu perceber que Lídia, o Senhor tinha dado o coração dela para ouvir as coisas que eu falava e crer. Saudades das nossas histórias. Nós estamos construindo histórias, irmãos, que vão deixar saudades, por mais duras que elas possam parecer nesse momento, de lamento, de choro, mas que vai se converter em alegria, e uma alegria que ninguém pode tirar. E que quando a gente tiver naqueles momentos, essa saudade, essa memória, ela vai nos dar esperança para continuar. Para a gente não desistir, para a gente não fazer loucuras. Para a gente ficar perplexo, mas não desanimar. Para a gente ficar abatido, mas não destruído. Amém, queridos? Então ele fala dessas saudades. Saudades espirituais, saudades de histórias que edificam mesmo, que nos elevam, que geram esperança no coração. E aí ele vai se encaminhando para o final, nesse ambiente de oração,
Ele está num ambiente de oração. E aí ele diz no 9, essa é a minha oração. Então, a oração dele, interessante isso, queridos. E aqui eu acho que é digno de um registro. A gente fala muito a respeito disso, né? Mas orar pelos outros. E ele fala não só orar, mas suplicar. A gente tem muita facilidade de orar por nós mesmos, e isso não está errado. Não está errado. Orar por ti, orar pela tua vida, orar pelo fortalecimento do teu coração, orar para que tu te mantenha firme, orar por entendimento, por sabedoria, orar para ter esse coração que resiste, orar para viver a paz que excede todo entendimento, mas há um componente muito lindo quando depois de uma oração de humildade contigo, saber, eu mesmo, um homem miserável, eu mesmo, um homem cheio de falhas, cheio de inadequações, eu estou sendo aperfeiçoado porque eu entrei nesse ambiente de aperfeiçoamento. Agora eu quero orar pelos meus irmãos. E aí ele diz, eu oro por vocês, para que vocês cresçam em amor, para que aumente o amor, para que aumente esse... E aí eu quero de novo trazer esse sentimento de paciência, de longanimidade, de tolerância, de resistência, que não se ofende fácil, que é resiliente, que não desiste das pessoas. Esse é o aperfeiçoamento. Ele está dizendo, eu oro para que isso aumente mais e mais, porque aumentando mais e mais esse amor, essa virtude, que ela é fundamental, depois vai vir ali esse ambiente de alegria, esse ambiente de saudade, agora de uma forma madura. Agora essas emoções, esses sentimentos, eles vão maturando, tu vai entendendo, tu não perde o raciocínio, tu não perde a lógica do processo de desenvolvimento. Então, esses sentimentos eles estão envolvidos, não é alguém que fica sem sentir nada ou sem ter emoções, mas agora ele vai entendendo o que é isso. E que somente mais e mais. Para que haja um pleno conhecimento. Para que essas emoções, esses relacionamentos, essas histórias vividas na nossa jornada, traga um pleno conhecimento. E aí eu quero que tu escreva aí. Esse pleno conhecimento. Nós trabalhamos isso já, nós já trabalhamos o conhecimento, o que é, que não é um conhecimento a nível de informação, ou a um nível visual, mas é ao nível de fusão. É conhecer como aquele que se torna um com ele. Conhecer como aquele que se torna representante dele. Nós trabalhamos que naquele dia o perigo de chegar lá e ele dizer, eu não te conheço, apesar da gente chegar ali com um currículo, apesar de a gente chegar ali com capacidades que nós fizemos e que nós achávamos que era para o reino, porque era em nome dele que nós pregávamos, que nós expulsávamos demônios. Nós tínhamos um envolvimento espiritual, havia ali um poder, mas não havia um conhecimento a ponto de ser conhecido naquele dia. Então, pleno conhecimento, essa fusão. Para o que vai dar esse pleno conhecimento? Escreve pleno conhecimento. Vai dar uma percepção. Então, aí as tuas observações agora daquilo que tu vê, do comportamento das pessoas, do comportamento dos ambientes e principalmente do teu próprio comportamento, porque isso começa com um exame pessoal. Vai ter uma percepção e um discernimento. Então, escreve pleno conhecimento, percepção e discernimento. Discernimento de quê? Das coisas excelentes, das coisas do reino. Sabe aquelas coisas que Paulo diz?
aos coríntios também, coisas inefáveis, foi revelado para um homem, coisas que não se dá para falar, são coisas excelentes, são mistérios espirituais, são discernimentos de um homem de Deus, são discernimentos que esse homem de Deus tem, e que ele é repartido no corpo, e é confirmado, e é testificado, e isso pode ser defendido coletivamente. É isso que a gente vai ganhando. Esse amor, ele aumenta mais e mais. E tu vai ganhando um pleno conhecimento. Tu vai te tornando agora imagem e semelhança. Esse Cristo agora. Esse outro Consolador. Que te guiou em toda a verdade, para que tu te torne também uma orientação, um mapa, um norte, um conselho. Que guia também toda a verdade. Que gera gente com esse amor que aumenta, que é aumentativo, que é aperfeiçoado. E dá esse pleno conhecimento, que leva essa percepção. É gente que não se distrai, queridos. Tu tá te tornando uma pessoa que não vai te distrair com qualquer coisa. Tu tá te tornando uma pessoa que tu vai estar focado. Nós vamos ver isso também no capítulo 3. Tu vai ter um alvo muito bem definido. Uma causa muito bem estabelecida, que tu possa combater por ela, intelectualmente. O amor que vai aumentando, esse pleno conhecimento, a percepção, porque a gente que não se distrai com nada, ele percebe as coisas, ele tem os mapeamentos lá em Coríntios também. Paulo fala daquela mente de Cristo, do homem espiritual, que ele discerne todas as coisas, ele compara coisas espirituais com espirituais, e ele mesmo, ele não é discernido. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não percebeu e que nem jamais subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse amor que aumenta mais e mais. Esse amor lá do fundamento, da pedra fundamental. E esse pleno conhecimento, né? Essa percepção, esse discernimento das coisas excelentes, isso alcança uma sinceridade. E há uma extração de culpa, inculpáveis. Então é coisa sincera, porque coisa sincera não é aquilo ali, aquilo de falar, olha, estou falando sinceramente para ti. Sabe aquela pessoa que diz, ó, vou te falar sinceramente, não é? Está falando de uma verdade, uma transparência, de uma plenitude da verdade, que é uma sinceridade que brota e que daí não há espaço para culpa, se torna inculpável. Não há espaço para acusação, não há espaço para condenação, nenhuma condenação há para aqueles que andam nesse ambiente de amor crescente, de pleno conhecimento, de percepção sem distração e de discernimento delicado. Essa sinceridade extrai a culpa. A culpa é uma arma do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse que é aquele que acusa de dia e de noite. Tu começa a ficar imune a essas coisas. Isso não entra no teu coração. E tu está entranhado lá no coração e orando com os irmãos de longe, os de perto. E tu vai alcançando. E no final, queridos, eu quero já me encaminhando para o final, eu quero ter um tempinho de oração aqui, no fim também. Essa sinceridade, né? Que essa sinceridade, ela está ligado lá com o plano de Deus, com a boa obra de Deus, né? Porque a gente entra aí num ambiente que aí tu não está mais exposto a perturbadores, a atormentadores da tua mente, porque tu está com a mente de Cristo. Tu sabe chorar, tu sabe viver os lamentos, e tu sabe o que aquela tristeza vai gerar, no que ela vai se converter. E aí diz no final, porque inculpáveis até o dia de Cristo, que é também esse dia da finalização, esse dia do cumprimento, né? Esse dia que Jesus estava falando lá em João 16. Vai chegar esse dia, o propósito se cumprir até o final. E aí, até esse dia,
aí cheios de frutos de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Então, queridos, eu quero assim finalizar a gente pensando nesses frutos de justiça que são gerados. Esses frutos de justiça, da justiça de Deus, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus foi aperfeiçoando, esse ambiente que a gente foi entrando, que independente de situações, de prisões, de situações muito difíceis, a gente vai se mantendo ali, gerando fruto, mesmo no meio desses bons combates. Ou melhor, é preciso desses bons combates para que se gere esses frutos da justiça de Deus. Frutos da semente da palavra de Deus, frutos que às vezes nós mesmos nem sabemos. Nós somos esses frutos da justiça de Deus, quando começou uma boa obra. E agora nós vamos também ser esses que vão gerar frutos da justiça de Deus também. Gerar gente mesmo, gerar cuidados. Em nome de Jesus, irmãos. Frutos de justiça, vocês são detentores de sementes no coração. Gente para ser aperfeiçoada, a igreja. Para, no final, frutos de justiça que vêm pela vida por meio de Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus, porque é só Ele que vai aparecer no final. É por meio de Jesus, porque Ele é aquele Cristo lá que se repartiu. Então, se há qualquer coisa em nós de valor, é o Cristo que tem em nós, que vai nos auxiliando pela graça, nos empenhar, nos dedicar a continuar caminhando, a perseverar. Frutos de justiça, da justiça de Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Aqueles que se alimentam da justiça de Deus, que não lamentam por justiça própria, não se acham injustiçados, preteridos, eles entendem o caminho de Deus, ainda que ele seja árduo, ainda que ele seja estreito, apertado, dificultado em alguns momentos, é uma vida de aperfeiçoamento. Porque Deus quer trabalhar esse amor crescente em nós e uma alegria que ninguém pode tirar. Essa era a ministração, esse é o testemunho de Paulo, da prisão, orando por aqueles homens ali, orando por aquela comunidade, para que eles se mantivessem juntos, apesar de muitas aflições que eles passariam. A gente vai ver na semana que vem algumas aflições, algumas batalhas muito ferrenhas que eles passavam e que a igreja precisa passar. Amém, queridos? Então, é assim que eu queria concluir hoje essa primeira parte. Na semana que vem, a gente vai poder ter ou finalizar ou ter duas partes, né? Eu não sei se eu vou conseguir finalizar pelo que eu estava preparando aqui. Mas era até aqui, até esses frutos de justiça. Então, eu quero que tu fique com isso no teu coração, né? Para tu continuar meditando nessa semana, nessa obra de reconhecimento, de honra a esses cooperadores, desde o primeiro dia até aquele momento, uma boa obra que começou, que vai sendo aperfeiçoada, orando mesmo para que isso permaneça no coração, esse amor que aumenta mais e mais, é o amor que aumenta mais e mais, é o amor que aumenta mais e mais, não pode ser a amargura que aumenta mais e mais, o ressentimento que aumenta mais e mais, ou qualquer outro sentimento que não seja a partir do amor. Aí é uma alegria que vai aumentar também essa saudade com entendimento de propósito, de reino. E no final, a culpa é totalmente extraída do processo. Não há culpa, não há acusação, porque há muita sinceridade, se construiu uma sinceridade naquilo que está fazendo, ainda que não seja muito compreendido por alguns ambientes. Mas há uma sinceridade, há uma convicção. E no final, é frutos de justiça, a justiça de Deus. Que seja assim, essa é a minha oração hoje. Eu quero orar contigo. Agora, eu quero clamar a Deus mesmo, junto contigo, que tu possa estar clamando comigo aí, nesse momento. Pedindo para Deus mesmo, Senhor, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, nós queremos ter um coração grato também, que nem a gente está vendo aqui o coração de Paulo, um coração grato pelos irmãos. Eu quero ser grato pelos meus irmãos. Agradeço pelos teus irmãos aí, querido. Agradeço pelos teus irmãos. Independente de algumas coisas tu não compreender, algumas coisas tu ter dificuldade até para aceitar, mas agradeço pelos teus irmãos, pelo Senhor, pelo que o Senhor é na vida deles, pelo Senhor que está aperfeiçoando essa obra que Ele começou na vida dos irmãos. Obrigado pelos meus irmãos. Continua essa obra na vida dos meus irmãos, dá essa consistência, dá, Senhor, essa perseverança, para que seja uma obra completa na vida deles, Senhor. Tu estás aperfeiçoando essa obra. Aperfeiçoa também coletivamente a nossa vida, Senhor, naquilo que a gente tem entendido como comunidade, como família forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja essa oração no nosso meio, de amor aumentando mais e mais, em meio a todas essas aflições, um pleno conhecimento, uma fusão, sendo um só contigo e sendo um só com os nossos irmãos, Pai, como a tua palavra orienta que vai acontecer, para que haja percepção, Senhor, para que não haja distração, que nada nos distraia, que nós tenhamos um alvo muito bem definido no nosso coração, que nos dê discernimento para discernir essas coisas excelentes, essas coisas maravilhosas do teu reino, Senhor. Essas coisas que são loucuras para aqueles que se perdem, mas que para nós é o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos frutos da tua justiça, Senhor. Frutos de justiça, frutos dessa caminhada contigo, Senhor. Frutos de renúncia, frutos de entendimento, frutos de arrependimento, frutos de reconciliação, frutos dessa alegria que ninguém pode tirar, frutos, Senhor. Oro para que tenhamos frutos, Pai. Tua igreja é uma igreja frutífera, uma igreja que frutifica, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Finalizamos orando também, mais uma vez, Pai, por esse momento de tanta perplexidade que a gente vive, Senhor, no mundo, na nação, no nosso estado, na cidade, em nome de Jesus, nessa região. Pai, vem com a tua misericórdia, tua compaixão, tua graça, e nos eleva, Senhor, para participar desse processo. Não nos deixa ausentado, Pai, desse processo, Senhor. Ainda que seja orando, aonde nós passarmos, Pai, que nós possamos ser esse testemunho, Senhor. Esse testemunho, essa palavra, essa pessoa, Pai, que vive esse amor, que ele é aumentado mais e mais pela vida da oração dos nossos irmãos. Queremos fortalecer os nossos irmãos da cidade, Senhor. Os irmãos das igrejas, Pai, todos os irmãos, Senhor. Que tu tens levantado profetas, Pai, pastores, mestres, evangelistas e apóstolos nessa cidade, Senhor. Que eles tenham essa graça de exalar o bom perfume, que eles aumentem mais e mais nesse amor, Senhor. Que discernam, Senhor, as tuas coisas excelentes. Só o que é excelente é teu, só há bondade em ti, Senhor. Nossa saudade, a nossa memória é daquilo que nós vivemos com os irmãos e que lembram a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, lembra o teu Cristo, lembra a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida da cidade, Senhor. Muito obrigado por esse lugar. Obrigado por esse tempo que tu nos deu hoje, Senhor. E já nos preparamos para a semana que vem, nos preparamos para o restante dessa semana, para que todo dia, Senhor, haja uma palavra de oração uns pelas vidas dos outros e que haja, Pai, esse compromisso mesmo assumido, essa palavra empenhada uns com os outros. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom, queridos. Muito bom a gente estar juntos aí. Muito obrigado por terem essa paciência aí de me ouvir, para a gente poder dividir junto o coração aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amo muito todos vocês.